Olá, eu sou o Daniel Eu sou a Anice e hoje nós vamos começar mais um podcast Evangelizar. e hoje a gente vai receber um padre muito querido, Padre Ariel Luiz Biller. Ele é padre, vigário auxiliar e ele é reitor. Então, seja muito bem-vindo, Padre Ariel. Muito obrigado, Nice. Obrigado, Daniel, pelo convite, desde já. Uma alegria muito grande poder vir a essa paróquia novamente, né, a qual servi, tentei servir, né, com toda a devoção ano passado e continuamos aí, né, nesse caminho aí. É um prazer te receber, Padre. Então, a gente vai ter uma conversa hoje sobre sacramento da ordem. Então, primeiro, quem é o Padre Ariel? Muito bem, Padre Ariel, vamos contar um pouquinho então da minha trajetória de vida. Eu tenho 38 anos, né? Venho uma caminhada de igreja praticamente todos esses 38 anos, porque desde pequeno já minha mãe sempre conduziu, né, os filhos, a família toda a religião católica e nos levava mesmo não entendendo o que era a fé, o que era a religião, nos levava, né? Levava os filhos todos para a igreja. Com o tempo fui me envolvendo mais, né? Teve ali a etapa da catequese, né? Da primeira comunhão, crisma, e logo ao final, ali quando eu recebi o sacramento do crisma, já meu coração Deus me pedia mais, né? Entrega mais. E aí eu comecei já a me envolver com a própria catequese, agora como catequista, né? E comecei ajudando uma turma de catequese. Logo depois, no outro ano, já assumi uma turma de catequese, né? Sozinho. E aí foram alguns anos, né? Ali por volta de 8, 9 anos, bem envolvido, né? Com o tema da fé, tentando sempre ajudar, né, como é a missão do catequista, né, uma missão de ensinar, doutrinar, né, as nossas crianças e jovens a fé católica. E claro, nesse período também, ali por essa faixa, comecei a participar do CLJ, na época ainda, né, eu tinha então 14 anos, né, fiz o CLJ, o oitavo CLJ1, depois fui caminhando ainda enquanto catequista também com o CLJ. Depois ali teve uma fase já adulta, né, onde passei por algumas experiências diferentes de vida, né, que foram depois ali a etapa do trabalho mais assíduo, dos estudos. Iniciei a faculdade de letras e trabalhava, dentre tantos outros trabalhos, né, por último, trabalhei no Varejo Piccadilly, em Igrejinha, né? Sou natural de Igrejinha. Natural de Igrejinha. Né? Uhum. Então, o teu sonho não era desde pequeno ser padre, então? Na verdade, não. Eu sentia, assim, sempre um chamado muito grande a servir na igreja, de alguma forma, né? Deus, como eu disse, me pedia mais e mais, vai te aprofundando. Mal sabia eu que já era uma preparação para o sacerdócio, né? E aí foi estudar letras pensando em ser professor? Professor, né? E bem assim, na verdade, eu sentia muito forte isso dentro de mim, né? Gostaria muito de ser professor, tinha isso como uma meta pessoal, né? E de fato eu estava aprofundando meus estudos nisso, né? Então chegou um momento da vida ali e Deus me pediu mais, né? Aí já não era tanto para ensinar, né, em sala de aula, mas sim aí na igreja fora, né? Então, esse período ali foi um pouco confuso na minha vida, né? Foram momentos assim um pouco tristes, assim, que foi a perda da minha mãe, né? Quando ela faleceu de câncer de uma hora para outra, né? Foi uma coisa muito rápida. Eu tinha 20 anos. E nesse meio, então, eu continuava da catequese, já não estava mais no CLJ, mas ao mesmo tempo aquela inquietação, né? Deus me pedindo mais e eu não sabia o que, né? Eu tinha um plano de dar aulas, né? Tinha um plano de ter uma família, tinha um plano, muitos planos, de
construir uma bela casa, de ter aí meu carro e tudo mais, né? Aqueles os planos que a maioria das pessoas tem, né, para a sua vida, né? No entanto, não sabia que também não eram os planos de Deus exatamente, né, para mim. Então, eu estava deixando ser conduzido nessa fase da minha vida aí. Até então surgiu então depois a vocação, né? Não sei se também conta um pouco como... Sim, a tua vocação começou então já na fase adulta que tu teve a certeza de que queria... Qual foi o momento que assim, te marcou assim, agora eu quero ser, e entendeu o chamado que Deus fez para ti? Sim. Então, embora a vocação, na verdade, nós nascemos, né, com a vocação, né, mas ela é despertada em algum momento da vida, né, para a maioria das pessoas ainda bem novas, né. Eu, então, tinha 23 anos, foi um momento exato, assim, do chamado de Deus, né, que, embora a gente tente, assim, falar, explicar, assim, é quem passa, né, mas, para dizer assim, nesse tempo que eu explicar um pouquinho, né, essa trajetória. Enquanto que eu estava na coordenação da catequese, eu sentia uma necessidade de explicar melhor também a própria vivência dos sacramentos, né? E como explicar isso para os jovens, né? Chegou ali no sacramento da ordem, como eu vou explicar isso, né? E aí apareceu um convite para participar de uma ordenação diaconal na Catedral São Luís Gonzaga, né? E eu pensei, bom, essa é a oportunidade para poder participar, ver o que acontece lá e poder explicar depois para os catequizandos, né? Esse era o meu objetivo. Até então, nada de despertar de vocação. Ou seja, seria uma capacitação para melhorar como catequista. Eu queria buscar informações, né, para crescer, claro, na vida de fé, mas também para poder passar isso. Para poder ensinar. Mas não que algo mexesse no meu coração, até então não, né? E aí, então, o que aconteceu? Eu também fui, como eu era coordenador, tinha bastante contatos, né? Então, já há 2 anos uma família já havia me convidado para ser padrinho de um jovem, né, que estava na catequese, e já tinha marcado todo um dia de evento, né, e tal. E esse dia estava marcado na agenda, e caiu no mesmo dia da ordenação diaconal, né? E aí, como fazer? Não vou mais poder ir na ordenação, porque, enfim, já faz 2 anos que eu estou prometendo, né, estar lá presente. Sim. A crisma seria no sábado, e no domingo seria feito, então, esse festejo todo aí, né, com a família. Mas já estava convicto e dizia assim, bom, vamos deixar para outra oportunidade, né? Só que no dia do crisma, né, chegou lá aquela tarde do sábado, a família, antes da crisma, ela me falou, né, dizendo que os padrinhos e outras pessoas que viriam de fora, acho que era do Paraná, enfim, mudaram os planos deles e eles teriam que retornar logo. Então eles resolveram passar todo o evento para a noite do sábado, e isso, né, eu participei dessa noite e me livrou domingo. Sim. E aí me deu um clique e disse, agora eu vou participar da ordenação. Então, Deus agindo. Deus já agindo, né? A gente não sabe, né? E Deus vai agindo ali, né? E deu bem certinho, né? Foi o Ariel, o jovem Ariel, foi para a catedral, inclusive fizemos lá em Igrejinha uma excursão, um ônibus, né, para poder ir até esse evento, né? Chegando lá, então participei, catedral lotada, né? Participei de todo o rito, né? Toda a ordenação. E há um momento do rito que os seminaristas, né, que vão ser ordenados diáconos, eles se prostram no chão, né? Se deitam no chão, e ali acontece, né, esse momento simbolizando essa entrega, né, à vida da igreja, né? Então todo esse momento ali, naquele momento, eu não consigo dizer assim muito com as palavras, né? Mas ali naquele momento me despertou de uma vez a vocação para ser padre, coisa que antes eu não pensava. Depois, lá para frente, eu lembrei que minha mãe, quando eu era novo, ela de vez em quando
perguntava o que eu queria ser quando crescesse, né? E eu dizia médico, dizia professor, dizia várias coisas. Né? E ela dizia, mas eu acho que tu vai ser padre, ela falava. E eu nem sabia o que era a palavra padre, né? Nem sabia nada. Né? E depois que veio então esse vieram momento, as lembranças. Aí vieram as lembranças, né? Lembrei disso aí. Então lá aconteceu esse momento, né? Que pra mim, enfim, foi de fato um divisor de águas na minha vida, né? Deus, não que desceram anjos, né? Não vamos dizer, desceram, anunciando, não era isso, né? Mas no momento da prostração dos seminaristas, ou melhor já, né? Dos diáconos, essa entrega, né? Aquele momento para mim... Eu penso assim, eu quero isso para mim, eu quero fazer parte disso. Deus tá me chamando para isso. E aí eu voltei para casa, né, dentro da van, muito quieto, sem demonstrar muito para as pessoas. Hoje as que vão ouvir talvez já vão lembrar. Chorando muito. Discretamente, mas chorando bastante. Na época, como eu disse, minha mãe já tinha falecido, né? E eu estava morando sozinho, no fundo do terreno do meu irmão, né? Meu pai mesmo, que é construtor, ele fez uma meia água lá para mim, como se chama, né? Uma meia casa. Estava morando lá e fui diretamente para minha casa e chorei muito, porque a certeza era muito grande, né? Mas ao mesmo tempo eu não tive dúvidas, né? Mas ao mesmo tempo eu tive uma luta para aceitar, porque eu queria ser professor, eu queria ter uma família, eu tinha todo um plano já. E isso foi quebrado por Deus, né? Nesse sentido, né? Foi quebrado porque Ele tinha um plano para mim, né? E eu queria fazer algo. Mas hoje, se parar para ver a tua história, tudo que tu queria, tu conseguiu. Tá tudo aí junto. Tá tudo misturado junto hoje. Tu é pai, tu é professor. Exatamente. Hoje a gente vai entendendo muitas coisas, né? Eu naquela noite, né, que ninguém mais me viu, então eu chorei muito, né? Era eu e Deus dentro de casa. E eu lembro que eu peguei a Sagrada Escritura e como a gente é muito assim, né, de querer sinais, querer pedir muitas coisas a Deus, parece que tem que provar, né, para dizer que isso é verdade mesmo. Eu pedi na minha oração, né, que Deus me mostrasse um sinal, alguma coisa que eu pudesse de fato dizer de uma vez por todas assim. Só que eu não sabia que o sinal ia se vir tão rápido, né? Quando eu abri a Sagrada Escritura, meus olhos batem direto em Mateus 16, 24. Se quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E quando eu li, eu fechei a Bíblia. Fechei a Bíblia. Não precisava ser hoje, né? Não, por que eu fui pedir um sinal, né? Então, enfim, né? Ali eu chorei mais ainda, né? Eu era muito chorão. Só que a confirmação, ela veio cada vez mais, e aquilo era tão grande que eu ia trabalhar, ia estudar, estava com a minha família, estava com as pessoas, mas ao mesmo tempo minha cabeça não estava mais ali, né? Era Deus me chamando para algo maior. E aí então eu resolvi conversar com o padre. Na época estava o vigário em Igrejinha, o padre Fabrício Bervin. Era o primeiro ano de padre dele, padre novo, né, com todo gás. Óbvio, vem um jovem ali querendo falar que está com essa questão vocacional, né? Ele me guiou bastante bem, assim, ele me indicou logo o seminário propedêutico Betânia, né, que lá estava o diretor padre César Wurst, e fiz alguns encontros vocacionais, e no primeiro encontro já sabia, é isso e pronto, né? Foi uma decisão muito clara, assim. Deixei muito tranquilamente meu emprego, deixei meus estudos, tranquei a faculdade. O pouco que eu tinha, né, material e tudo ali com a construção, a casa em si deixei pro meu irmão, por todas as ajudas que ele me deu até então, né? E aquelas coisas que eu tinha, eu vendi
para poder ter um pouco de dinheiro inicial para dar o pontapé ali no seminário, digamos assim, né? Eu ter as coisas que eu precisava. E literalmente entrei no seminário com uma mochila nas costas, não tinha mais nada, né? Claro, tinha família, os amigos, mas... E o senhor tendo essa certeza, né? E ali concretizou toda essa certeza. Na trajetória ali, da sua vida de estudos para se tornar sacerdote, teve aquelas, por que eu escolhi isso? Teve esse momento, teve algum tipo de pensamento contrário, ou ainda seguiu aquele mesmo propósito, sim, seguiu dúvida. Permanente? No geral, eu converso muito com os guris, até assim, já conversei muito com os guris sobre isso, né? Na caminhada vocacional, em geral, o normal é ter no caminho dúvidas. Né? Acontecem muitas coisas no nosso caminho de vocação que nos faz ter dúvidas, né? Para mim, eu não sei o porquê Deus talvez me privou dessas dúvidas para me ensinar outras coisas. Não sei, né? Eu não posso dizer aqui, eu tive assim, sei lá, entrei numa depressão de tantas dúvidas e pedi para sair, ou queria pedir para sair do seminário. Eu não tive mesmo, né? Talvez Deus realmente de fato quis foi me... desde o princípio, né? Foi o chamado desde o princípio, entender. Né? E não é nenhuma coisa assim que alguém poderia pensar, mas é uma questão de orgulho, então, porque agora não quer voltar atrás. Não. Então a gente pode dizer também que foi um ápice de felicidade, né? Que Sim. tu conseguiu se encontrar como pessoa, né? Exato. Agora, se tivesse dúvidas, ou seja, a nossa caminhada não acaba na ordenação, ela continua, claro, né? E se tiver momentos na minha vida de dúvidas, glória a Deus, eu vou usar isso também ao favor da própria vocação, né? Então, porque acho que é importante tu não ficar no comodismo, né? É bom tu ter momentos de desafiar. Então, a dúvida às vezes entra aí, para te forjar, né? Para tu melhorar, né? Na tua vocação. Então, é normal e eu acho que é providencial ter dúvidas, né? Mas, repito, comigo, eu não sei porquê. Né? Por algum motivo aí. Tu já estava no propósito, né, de buscar, tu foi atrás de ter mais o conhecimento sobre o sacramento da ordem. Isso. E tudo. Então ali tu já estava no meio daquilo que tu queria conhecer mais. Então nos conta como é que é o sacramento da ordem. Sim, muito bem. Pois depois então da minha ordenação, né, em 2016, 9 de dezembro, descobri literalmente esse novo mundo, que é o mundo de ser padre, né? Ser sacerdote. Ali naquele dia, então, com o rito na Santa Missa, nós, os padres, né, ou melhor, os diáconos, que são ordenados padres, eles recebem, né, o 2º grau da ordem. Para saber o que é a ordem, vamos começar do princípio. Né? Sim. Então, dentro dos sacramentos da igreja, que são 7, um deles se chama Sacramento da Ordem, né? A ordem vem de ordenação, né? Desde lá, vamos olhar para os evangelhos, desde quando Jesus chama os 12 para o seguir, ele ordena esses 12, ele faz um colégio, digamos assim, dos 12 apóstolos, né? Que vão ser os continuadores da sua missão aqui na Terra, né? De anunciar a Boa Nova. Esses apóstolos, eles são o que nós conhecemos hoje como os bispos, né? E esses bispos, né, existem então os padres, que são aqueles homens tirados do meio do povo para ajudá-los no rebanho de Deus, que é imenso, né, o rebanho de Deus. E contudo, vemos também até pelas leituras, que tendo os bispos e tendo os padres, ainda se precisou de alguns homens retirados também da comunidade para dedicar-se especialmente à palavra e ao serviço, que são os diáconos. Então, por que eu disse isso até agora, né? Porque no sacramento da ordem, ele é dividido, este sacramento, em 3 graus. Se vamos olhar cronologicamente, o 1º grau ele entra como diaconato, né? Depois
padre, né, tu é ordenado padre, e depois alguns, né, são ordenados bispos. Isso numa ordem, digamos assim, cronológica, né? Se a gente for pegar dentro dos textos bíblicos, né, primeiro os apóstolos são os bispos, depois vem os padres ali e os diáconos, né, para completar todo esse serviço. E também, padre, explica para quem é leigo, para nós ali, 3. E o Papa? Sim. O Papa, ele faz parte, ele passou por toda essa caminhada. Ele é um sacramento a mais ou ele... Não. Na verdade, assim, o sacramento em si é o sacramento da ordem, que é dividido em 3 graus, né? Tu recebe o diaconato primeiro, para entender o diaconato, que é especialmente para o serviço, a caridade e a palavra. Ele pode ser transitório, ou seja, porque tu transita até a finalidade, que é a ordenação sacerdotal, para ser padre, ou tu é ordenado diácono permanente, né? Para que, provavelmente, geralmente, né, um homem casado, com família, mas que desempenha parte do que é ministrado no sacramento da ordem, né, que é principalmente a palavra em si, né? Quando a gente vai na missa, e há a presença do diácono, é ele que proclama o evangelho, né? Ele é, por excelência, o homem da palavra, né? Ali, que é o que proclama, e é também o responsável direto também pela caridade das paróquias, né? Bom, só para explicar que é essa diferença, né? E depois, digamos então, um diácono transitório que vai até o sacerdócio, geralmente, na grande maioria, termina por aí. Recebe o 2º grau e pronto, né? Porque no sacerdócio a gente recebe essa configuração pelo sacramento de Cristo cabeça, né? Agora, alguns dos padres, então, são escolhidos, né, claro, pela própria Igreja, em função dela ser guiada pelo Espírito Santo, não seja o Espírito Santo que escolhe. Alguns são eleitos, né, escolhidos bispos. E aí recebem esses o 3º grau da ordem, é o grau completo já, né, de todo o sacramento. Bispos. O bispo, então, mas, isso. O bispo, então, não pode ser um jovem padre, pode? Primeiro, São não. pessoas mais velhas? Bom, para ser bispo tem algumas regras, né? Precisa ter no mínimo 35 anos, segundo o direito canônico, o direito da Igreja, né? No mínimo 35 anos, já tem que ter uma caminhada de padre. Uma experiência, né? Uma certa experiência. É feita uma investigação aí pela anunciatura, né? Da vida de tudo, até moralmente, tudo, né? Da vida do padre. E se de fato está apto, ele é escolhido, então, para ser bispo, né? Mas assim, padre... Sim, eu não cheguei em todo o raciocínio, né? Eu sei que tu me perguntou sobre o papado, né? Sobre o Papa. Então, o que acontece? O Papa é bispo, como todos os outros bispos, porém, ele é eleito, dentre todos, para ser a cabeça. Tá. Né? Então, ele recebe o título. Ele é o representante de Jesus Cristo na Terra, certo? Ok. Tá, e o padre também é o representante de Exato. Jesus Cristo na hora da hóstia. Exato. Também, tá? Então, e por que essa diferença, então, Isso. de diferença de ter o padre, de ter o bispo e depois ter o Papa? É só por Sim. organização? Papa, então, se entende que é um título. Né? Um título daquele que é o cabeça de toda a igreja ali, né? De todos os padres, diáconos, leigos, né? No corpo dos apóstolos existe São Pedro. São Pedro, ele era o cabeça dos apóstolos, querido e instituído assim, né? Pelo próprio Cristo, que fundou a sua igreja, né? Ele o coloca: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro sempre foi o primado, sempre foi o primeiro do grupo dos apóstolos, o mais experiente da vida do Senhor, e aquele que foi
com confiança colocado como coluna da igreja, né? Então, digamos, para entender no nosso palavreado, né, ele é o líder, né, digamos assim, dos apóstolos, né? Falávamos que os apóstolos são os bispos, né? Dentre os bispos, um é eleito o primado, e a esse chamamos de Papa, que tem a responsabilidade, claro, como todos os outros bispos, né, de todos os padres, né, é o representante de Cristo aqui na Terra, porém, ele leva consigo também toda a igreja como uma responsabilidade de um primado, né? Então, é diferente as funções dentro da igreja, né? Mas o sacramento foi o mesmo, ele é bispo também, né? Aliás, na igreja existem outros títulos também, né? Tem vários títulos que vão denominando cargos, funções, né? No caso do Monsenhor, aqui no Brasil, digamos no português, né? Monsenhor, né? Ele é um título, na verdade, que se dá dependendo do cargo que se tem o padre na igreja, na diocese, né? Por exemplo, aqui eu vou citar nomes, né? Estamos entre família, o Monsenhor Valnei, né? Ele não é não faz parte de um sacramento, né? É um título. Ele recebeu o título a partir do momento em que ele foi escolhido para ser vigário geral da diocese. O vigário geral é aquele que ajuda o bispo mais diretamente, que o representa em todos os lugares. Então esse é o vigário geral. Por ser vigário geral, automaticamente ele ganha um título de Monsenhor, né? Esse título ele cai a partir do momento em que ele não está mais no cargo. Esse título ele vem com responsabilidades, né, diferentes do comum, né? O que seria uma responsabilidade assim, diferente para um monsenhor? Que um monsenhor tenha mais que um padre? Ele em si não é mais do que ninguém, mais padre do que ninguém, né? Mas como o a gente disse, ele dele... é padre, né? Mas o cargo, a função dele, né, por exemplo, de um vigário geral, que é Monsenhor, né, ele tem essa representação do bispo. Na falta do bispo, quem responde é ele. Claro, dentro do que a faculdade dele permite, né? Ele não pode ordenar alguém, por exemplo, né? Sim. Porque só um bispo pode ordenar alguém, né? Mas enfim, há muitas funções, né, então, de representação aí. Para quem é vigário, como a gente já viu, né, no final do ano, com as nomeações de padres e indicações para outras igrejas, numas estava o bispo, outras exatamente para as posses. Aqui foi o Monsenhor, o senhor que veio fazer do nosso padre do exatamente. O senhor estava junto, né? Exatamente, então ele faz as vezes do bispo, né? Inclusive ele tem, por exemplo, no geral, assim, quem é o responsável, por exemplo, por crismar alguém, diretamente é o bispo. Mas o bispo pode, pelo poder que a igreja lhe dá, delegar um padre para representá-lo e crismar alguém. Eu mesmo fiz 2 crismas já na minha vida, né? Lá em Canela, no tempo de vigário. E então, mas isso por delegação, né? Se dá o poder, mas a pessoa em si, quem faz é o bispo, né? Mas então, para ver como é importante também as funções dentro da igreja, né? Existe a hierarquia, né, da igreja, sim, né, que respeitamos, mas aí dentro tem muitas funções que são diferenciadas. Não porque é melhor, sei lá, do que um do outro, né? Assim, são todos com o mesmo sacramento, né? Mas desempenham funções diferentes. E aí, claro, existe também uma autoridade diferente em cada um, né? Por isso, né? Porque padres são só homens, né? Sim. Essa pergunta é bem, comum até assim de se escutar, e é sempre bom a gente falar sobre ela, né? Jesus Cristo, quando fundou a igreja, né, ele escolhe dentre
todas as pessoas que o seguiam, homens, mulheres, idosos, crianças, né, de todos, ele escolhe homens, né, ele escolhe 12 homens para o seguir. Aqui, hoje, muitos poderiam pensar, hoje estamos nessa onda, né, assim, de tudo é machismo, tudo é feminismo, né, e tal. Poderíamos dizer, mas Jesus Cristo era um machista porque só escolheu o homem. Mas tem uma polêmica grande, não sei, dizem que é escondido da história da Maria Madalena, né? Uhum. Que ela também foi uma das escolhidas, não sei se... Não do grupo dos 12, né? Até porque é revelação, né? Nós cremos na revelação e ali está revelado o nome dos 12 apóstolos, né? Mas sim que existiam mulheres que participavam também de toda a convivência com Jesus, né? E que seguiam, não eram parte dos 12, do grupo dos 12 apóstolos, mas ajudavam, estavam ali, viviam juntos. Tinha muita multidão que seguia paralela também, né? E assim como em todas as nossas relações sociais, né, existem pessoas que são mais próximas a nós e pessoas que são um pouquinho menos, mas estão também conosco. Sim. Né? E assim era também, né? Jesus tinha os seus escolhidos. Por quê? Porque já existia um plano sobre eles, né? Então, a igreja, ela é magistério, ela é Sagrada Escritura, ela é tradição, ela está baseada nesses 3 pilares. Então, a tradição, tudo o que vem de Jesus Cristo, os próprios sacramentos que estávamos falando, né? Tudo que vem é o que Cristo quis. Então nós, como igreja, seguimos tal e qual, né? Então, se foi um pedido de Deus que Pedro fosse o primado, Papa, a partir de então, hoje já número 266, o Papa Francisco. Mulheres ajudam, auxiliam, estão juntas, né? Mas não fazem parte dos 12, porque ele quis chamar 12 homens, né? Então, porque homens, porque vem daí, porque Jesus Cristo quis, e nós não vamos modificar o que ele quis, né? E o que é revelação, né? Com isso a gente não está dizendo, os homens são melhores que as mulheres, não estamos falando disso. Nós estamos falando, assim como tudo em nossa vida, da vontade de Deus, que quis assim e se deu a tradição, né? E nós, como, claro, católicos, nós amamos a tradição e seguimos a tradição, assim como as Sagradas Escrituras e como o magistério, né? É muito linda a nossa tradição. Então, claro, é importante saber, conhecer isso, né? Porque isso faz parte até da nossa fé católica, da Igreja Católica. Então, um pouco nesse sentido. E as mulheres hoje, elas têm um papel de liderança dentro da Igreja Católica, porque são elas que acabam dando a catequese, a grande maioria, né? Que são as mulheres que vão lá e estão evangelizando, os pequenos estão ensinando, né? No tempo que eu era catequista, eu acho que eram uns 2 homens. Nem sei dizer mais quanto, 30, 40 mulheres da paróquia, né, que davam catequese. Sim, a gente percebe isso, né? São atuantes na igreja. Elas estão inseridas, nunca houve uma discriminação, dizer assim, a igreja é machista, não tem isso, né? O que a gente não pode fugir é do que é a tradição. Isso a gente não foge. Padre, e vindo aí com a tradição do sacramento da ordem, e o celibato? Veio do quê? Sempre teve, sempre foi? Então, celibato, né, a palavra em si, ela significa não casar-se, pra você entender, né? Ou seja, todos os sacerdotes, isso eu não disse, não, sacerdote, quando a gente fala sacerdote, a gente se refere a padre e a bispo. Um bispo é sacerdote, um padre é sacerdote. Né? Então, todos os sacerdotes hoje vivem o celibato. Faz parte, né, claro, do direito da igreja, direito canônico, é lei também, claro, mas muito mais do que uma vivência da lei, é um sim que o padre dá no dia da sua ordenação, livremente, ou seja, é uma escolha entre ser padre e ser celibatário, ou não ser padre e viver santamente como um bom esposo,
um bom pai de família, né? Então, dentro do caminho vocacional, eu posso escolher isso, né? E quando eu escolho ser padre, né, eu estou optando automaticamente hoje pelo celibato. No início, vamos olhar lá para o início, né, não existia essa estrutura como nós entendemos hoje, né? Isso tudo, no início da igreja, tudo isso foi se estruturando, né? A história de Pedro, né, de São Pedro, que falávamos antes, né? Quando Jesus o chama, ele era casado. Pedro era casado, tanto que tem a passagem até da sogra de Pedro, que estava enferma. Sim. Jesus foi lá curar, né, sua sogra. Ou seja, havia momentos que Pedro, dizemos assim, visitava a sua família, né? Era visita. Acabava sendo um pouco visita, né, a sua casa, né? Eu gosto muito abrindo um parênteses, assim, dessa série que está ficando bastante famosa, The Chosen, né, Os Escolhidos, né? Ali retrata tão bem isso, né, essa parte de Pedro, né, quando vocês vão olhar um pouco a história. E a gente entende mais ainda olhando isso, né? A gente vê, poxa, momentos que Pedro aparece em casa, né, ali, para então tá um dia ali com a sua esposa e tal, e depois já sai de novo em missão, né? Por que eu disse isso? Porque no início existia um dos apóstolos, então era confirmado, né, o seu casamento. Depois, os sucessores, né, muitos tinham mulheres, eram casados, né? Porque não é a vocação sacerdotal, ela em si, como falávamos antes, não é uma negligência ou algo assim do casamento. Nós somos chamados por Deus, criados por Deus, amados por Deus, para nos unir, o homem e a mulher. Desde o início da criação a gente percebe isso. Nós somos feitos para a união, né? E aí entra também a paternidade. Nós entramos para sermos pais, nascemos com isso em nós, todos para sermos pais. Contudo, né, até pela própria história de Pedro a gente pode perceber isso, né? Com o tempo ali nos primeiros séculos, até mais ou menos o século IV, se percebeu uma dificuldade muito grande de se difundir o evangelho, de fazer a missão. Imaginem vocês, nós não estamos falando de uma época que tinha Transurb, né? Ou avião, ou não sei o que tu poderia atravessar o mundo e ir para vários lugares. Ou só mesmo no telefone, né? Era muito complicado, né? Então, nós estamos falando de uma época que se passavam anos, às vezes, né? Fora. Meses e anos anunciando o evangelho. Então, acontecia que um certo contratestemunho de se pregar e ao mesmo tempo tu estar negligenciando uma família que tu deixou para trás, né? Uhum. E então, até no sentido, hoje se entende mais sentido pastoral, também a igreja foi repensando tudo isso, né? Porém, ela sempre deixou muito livre, né, de escolha. Claro, hoje se eu quero ser padre, eu sou livre para ser padre sabendo que eu vou viver o celibato. E isso é interessante quando a gente fala no celibato. Algumas pessoas hoje, a gente escuta bastante, assim, eu pelo menos como padre escuto muito, tá vendo, se o padre tivesse casado, isso não teria acontecido, né, alguma coisa assim. Sim, muitas coisas, né? Então há muitos questionamentos. Talvez você não vai poder estar aqui dando entrevista. Provavelmente não. Isso até eu digo, né? Se hoje, porque como eu disse, isso é algo muito natural, né? Se hoje o Papa, pelo poder que ele tem, representante do Cristo cabeça, ele disser assim, a partir de hoje está liberado para os padres casarem, não precisam mais abraçar o celibato. Mas isso também não é decisão só dele, é do conselho, né? Não, com certeza, não é lá que ele vai chegar e... o Papa lá enlouqueceu, agora vamos liberar. Não. Exato, mas digamos que haja todo esse concílio, e se documente e tudo pronto. A partir de hoje está liberado o celibato. Poderia ser, né? Não é uma coisa contraditória. Porém, deixar na liberdade... Hoje, o Padre Ariel ia dizer, eu não quero. Não porque eu não gosto do matrimônio, pelo contrário, eu amo o matrimônio. Eu venho do meu pai e minha mãe,
Sim. Fruto do matrimônio, né? Eu amo o matrimônio, né? Mas hoje, pelo bem das almas, né, desse também empenho pastoral que se entende, né, essa dedicação total às almas, hoje eu diria não. Eu quero permanecer celibatário. Ah, padre, mas não sente daqui a pouco um vazio muito grande, né? Todo vazio que tu poderia sentir, ele é preenchido. As questões humanas, né, aí, se a gente for entrar, né, e tal, fisiológicas, da questão da sexualidade e tudo mais que podíamos até falar, isso é uma luta de todos. A vivência da castidade, né, Da fidelidade. Isto é de todos, né? Então, nesse campo, tem que continuar igual. Eu tenho que continuar vivendo a castidade, tenho que continuar, enfim, sendo fiel. Mas agora eu tô falando em fidelidade, né? É interessante porque a mesma, se a gente parar para pensar, a mesma força que nos faz ser fiel, querer respeitar e amar a esposa da gente, o padre também, né? Ele acaba se resguardando para estar respeitando a igreja, a sua noiva, né? Que a noiva é a esposa do padre. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Que também assim, a gente desrespeitando a fidelidade, a gente vai estar também em pecados também, né? Vai estar a mesma coisa que o padre. Exatamente. E assim como Jesus falou, né? Largue tudo se quer me seguir. Tudo é tudo. Então, largue tudo. Tudo é tudo. Né? Nós, como eu posso dizer até essa questão pessoal, né, assim, não tem problema nenhum com isso. Eu já tive antes do seminário experiência do namoro, né? Como eu disse, eu entrei no seminário com 23 anos, Sim. né? Tive a experiência do namoro, né? Passei por tudo isso, mas realmente quando a vocação, quando essa é a tua vocação, tudo é preenchido, tudo. Ah, mas poderia ser pai de 7 filhos como tu queria? Poderia, sim, poderia ser, né? Mas hoje eu sou pai de 21 no seminário, né? Então, tudo isso é preenchido. E padre, então nos contam como é que é ser padre de 21? Como é que é ser pai, né? Como é que é ser pai? A palavra padre é isso, é pai. É pai. Ela significa Nós pai. Nós somos pais de 2, não é fácil. É difícil, né? Pois é. Ô padre, vamos aproveitar então esse momento que chegou. A gente preparou uma surpresa. Geralmente a gente não faz isso, né? E daí como tem o padre aqui, né? Vamos ver. Será que é fácil ser pai da gurizada? Será que a gurizada se sente assim realmente que o senhor é pai, que o senhor cuida direitinho deles? A gente foi nos bastidores, a gente foi até o seminário lá e a gente pediu um testemunho. A gente perguntou, né? Se isso tudo que você está falando aí, se é verdade. Se realmente é pai. Ô, produção, por favor, coloque aí para nós. Espero que sim, senão depois vão para castigar. Quando é que vocês fizeram isso? Você acha que o padre Ariel como reitor? Para mim foi muito importante, né? Porque todos os anos vocacionais, encontros vocacionais que eu tive, ele estava aqui no seminário, primeiro como promotor vocacional, depois assumi como reitor, mas pela pessoa dele em si, né? Porque uma formação, perguntei meio que todo mundo no passado, é sobre o formador, né? Não adianta só o formador falar como tem que ser o seminarista, bem organizado, se ele não dá exemplo. O que mais a pessoa grava, o seminarista, é o exemplo que o formador dá, né? Então, para ele sempre foi muito organizado, muito correto, porque ele deu muito mais, né? Não funciona aquela frase, passo por dia, não passo por eu passo. Bem, o Padre Ariel como reitor, para mim, ele é o grande pai dessa casa, ele é um pai que me acolheu, me ajudou muito na minha vocação, e sempre está auxiliando não somente eu, mas a todos os guris que se encontram aqui presentes. Além de ser um bom pai, ele sempre está presente nos momentos tanto de felicidade, tanto nos momentos difíceis que a gente se encontra. E de alguma maneira ele sempre acha um jeito de guiar a gente até Cristo, para a gente poder ser o que Cristo quer de nós, a todo momento. Para mim, o Padre Ariel, como reitor, ele é como se fosse
um pai, assim, ele cuida da gente e tudo mais. Como se fosse realmente o pai dessa casa. Uma pessoa assim que tem muito amor assim por ele, gosto muito dele. É um ótimo reitor, eu acho que seria impossível ter um reitor melhor que ele. Dá pra você dizer o melhor reitor que eu já tive, né? O único também. Sempre muito atencioso com os cuidados por nós, seminaristas. Sempre brincando, assim, sempre rígido no momento necessário, mas não é como um ditador. É muito... Sempre a gente brinca com ele, brinca com nós e faz o seu dever muito bem e cuida de nós. O Daniel, para mim, é como se fosse um pai. O cara assim, que ajuda a gente em tudo dentro do seminário, fora do seminário. E eu vejo ele como um exemplo a seguir, assim, pela personalidade dele, eu acho muito legal, assim. E o sentimento mesmo que eu tenho é de um pai, assim, bem sincero. É o grande pai dessa casa, ele é um pai que me acolheu. É como se fosse um pai, assim, como se fosse realmente o pai dessa casa. Literalmente nosso pai, assim como falam quando entrar no seminário, os padres vão ser teus pais. Ele faz muito bem esse papel de ser um pai para nós. É como se fosse um pai. O sentimento mesmo que eu tenho é de um pai, assim. Então, Que coisa, né? Olha ali. a vontade que Deus te proporcionou que tu querias ser pai, tá aí, né? Concretizado, né? Exatamente. Então, tu pode dizer que tudo o que tu desejou, que tu programou para tua vida, tu tem como sacerdote hoje. Né? É verdade. Com certeza. E como eu dizia, toda essa possível falta que faria uma esposa e os filhos, ela é totalmente sanada e preenchida quando está realizado na vocação e cumprindo aquilo que Deus quer de fato que faça. Então, estar com esses jovens aí, né? Eu agradeço a surpresa, fizeram lacrimejar um pouco, mas estar com essa gurizada toda, na verdade, para mim é um presente, né? Estar na formação esse período todo, desde 2019, como promotor vocacional e ajudando na pescaria aí, dos jovens, até esses 5 anos como reitor no seminário, eu aprendi muita coisa. Acho que mais do que eles comigo, com certeza. Então conta pra nós como é que é a experiência de ser pai de todos. Sim. Tem briga no seminário? Bom. Como é que é? Então, ser pai é todos os momentos, né? É o ônus e bônus, né? Como se diz, né? Pega a cinta também, que às vezes dá vontade de pegar a cinta. Como o João Paulo falou ali, nos momentos que tem que ser rígido, a gente é rígido, óbvio, né? Isso é necessário. Um pai de família, ele precisa fazer isso também. Faz parte da educação, da formação, né, dos guris. Então, há momentos que a gente precisa ter um pulso mais firme também. Mas, como o seminário, ele não é exatamente um quartel, né? Ele é uma casa de formação, onde é que a gente precisa também acolher, precisa ser amável, precisa brincar, precisa estar junto, né? Eu não entendo como é que é possível viver uma paternidade longe dos filhos, não tem como, né? Então, eu sou presente por isso, porque faz parte da concepção de pai, né? Estar junto, estar presente. Né? Só que não é fácil, assim, no dia a dia, né? São 21 adolescentes hoje, que são diferentes uns dos outros, cada um tem sua personalidade, seu temperamento. Eles estão estudando na parte da manhã em uma escola estadual, onde é que também lidam com outros jovens, né? Então, digamos assim, um explosivo, né? Contudo, a gente vê todos eles, cada um do seu jeito, cada um com suas características, e diz, é isso que tem que ser, né? A gente precisa ser, dentro dessa diferença um do outro, assim, ser a mesma família, né? E é isso que eu sinto do Seminário Menor, né?
É um seminário, obviamente, né? Tem a disciplina, tem as regras, tem ali um cronograma a seguir, mas muito mais do que isso, é uma família. Onde é que a gente acaba se ajudando. Como eu disse, eu mesmo aprendi muito mais, eu acho que com eles do que eles comigo, né? Então, é difícil? Sim. Eu não vou dizer que é uma coisa mais fácil do mundo, não é. É uma missão difícil ser reitor. Padre, Ainda mais de adolescente. a gente vê, às vezes, assim, muita resistência sobre alguns padres, sobre o seminário menor, né? De aceitar que é um seminário. Sim. E é um seminário, a diocese, ela aceita como seminário ou é só uma escola formadora? Sim, bom, aí nós abre um leque aí, né? Canonicamente, o seminário menor, ele é, na verdade, visto, claro, se fala seminário menor, mas é, na verdade, uma casa de formação, né, de fé, né, em si, né? Mas, cada vez mais, até graças a Deus, assim, a igreja tem visto, né, com um olhar também de que as vocações, desde os pequenos, elas têm que ser valorizadas. Então já se trata como um seminário, seminário é sementeira, né? Já se trata como uma sementeira de vocações, não como um colégio ali que está reunido alunos, ou uma república que tem alguns jovens ali que moram ali, né? Sai disso. Então o seminário menor, ele hoje é visto, principalmente pela diocese, como de fato um seminário, né? Dentre esses 5 anos que o senhor está como reitor, é pouco ainda para se ter formado um padre já. Sim. Já teve algum que já se tornou padre? Não, ainda não deu por causa do tempo canônico. Exato, sim, tem um tempo canônico. A igreja, ela pede que se tenha um período até longo, né? Rapidamente as etapas, né? Se tu tem a vocação, se sente esse chamado, a inquietação para ser padre, e já desde pequeno, tu faz a etapa do seminário menor enquanto tu estuda o ensino médio. Final do fundamental e o ensino médio. Mas onde que eu quero chegar? Não através ainda pelo senhor, que o senhor está 5 anos, né? Mas já teve padres que vieram do seminário menor e estão trabalhando hoje. Sim. Que vieram lá da formação, exato, lá do menor, que né? passaram por essa fase. Que passaram por essa fase. Sim. E não são poucos, né? Não, são muitos padres da diocese. Né? Nunca cheguei a calcular, assim, né? Nós temos uma média de 100 padres na diocese. Mas com certeza uns 30 devem ter vindo do seminário menor. Porque eles entram no final do fundamental ou no ensino médio, e né? isso conclui essa etapa enquanto estudam. Sim. Na e escola. aí, às vezes as pessoas dizem, né? Mas é muito novo para saber o que quer. E o senhor sabe, então, muito novo para ter certeza, né? Sim. E o senhor sabe, então, nos informar qual o motivo de não assinar lá, o seminário? Não tem... Bom, a pergunta também no início foi ali um pouco sobre que tem padres talvez que não aceitam muito como seminário, né? Embora muitos tenham vindo do seminário menor, acredito que quem veio do seminário menor veja com outros olhos o seminário menor, né? Mas existem alguns padres que não têm essa afinidade, digamos assim, que acham que talvez um jovem não tem uma capacidade para daqui a pouco saber se realmente vai ser padre ou não. Está muito longe ainda o tempo, né? Mas daí esses 30 padres, mais ou menos, que já se passaram por lá, né? Já são a prova, né? Esses são provas concretas, né? Provas concretas. Por exemplo, tem anos, assim, de ordenações, né? Que sempre de 3 ou 4 que são ordenados, muitas vezes 2 vêm do seminário menor, né? Às vezes tem um ano que nenhum vem do seminário menor, às vezes outro vem 2, 3 que são do seminário menor, né? São levas, assim. Por exemplo, hoje, eu até poderia ter pensado esse assunto, né? Mas nós temos aí muitos seminaristas que estão hoje na etapa do propedêutico, né? Do propedêutico, 3 vieram do seminário menor, dos 8.
Na filosofia eu não sei contar agora, mas com certeza dos 15, no mínimo 5 agora me vem na cabeça. Todos esses que passaram dentro dos passaram pelo... vamos dizer, daqui uns 5, 10 anos aí Sim, vai ter... que estão lá na filosofia. Quase uns 30 de novo. E quando eu era seminarista, né, eu passei pela fase ali do estágio e eu fui assistente do seminário menor, né, por 1 ano e meio. E lá na teologia tem 2, né, que foram meus assistidos no seminário menor. Estão já na teologia. Então, nessa etapa toda construída, né, todas as etapas têm seminaristas que passaram pelo seminário menor. Eu não vim do seminário menor, né, eu conheci o seminário menor mesmo na prática quando eu fui assistente a partir dali. Né? Mas vejo sim como muito importante, porque nós não podemos barrar uma vocação só porque ele tem 14 anos recém, só porque ele tem 15 anos. Ah, não, deixa pensar até os 20, daí tu entra lá no Betânia. Não. Tá. E pensando por esse lado, assim, que ele é muito imaturo ainda, então a desistência pode ser grande. E se a gente for avaliar, então, quem está lá já no Betânia ou no propedêutico lá, também tem uma desistência grande, que a gente também fica sabendo, né? Sim, se a gente for comparar um com o outro, ali, de repente, exatamente. acaba ficando no mesmo No meu nicho, grupo, né? no meu ano, em 2009, quando eu ingressei no Betânia, éramos 7 e somos 3 padres hoje. Olha só, a né? desistência 4 mais de não 50%. continuaram. Então, isso não é uma desculpa, digamos assim, um motivo para vamos fechar o seminário menor, porque muitos enxergam como uma casa de despesas, bem falando assim, bem de cara a cara, né? Porque sim, como todo seminário, tem suas despesas, né, para se manter. Né, mas imagina se não tivessem 30 padres a menos hoje. Seriam 30, no mínimo 30 a menos. Só de agora, dessa época, né? Então, nós já estamos com defasagem de padres, né? E ele faz um negócio desse, nossa. Padre, e eu costumo falar assim, né? As pessoas acham assim que entrou pro seminário menor é porque vai ser padre. E aí, alguns, quando desistem, as pessoas dizem, mas não ia ser padre. Eu costumo dizer, ele é uma casa de formação. Todos vão sair em algum momento. Uns padres e outros pessoas melhores. Sim, né? Com certeza. Concorda? Concordo plenamente, né? E nós trabalhamos com isso muito, principalmente no seminário menor, que é essa fase de descobertas deles, da adolescência, né? Onde é que eles também têm que abrir mão de muitas coisas da vida para fazer esse discernimento do seminário. E a gente trabalha isso muito com eles também. Estão numa casa de formação e discernimento vocacional. Né? Então, pode acontecer de chegar lá, sim, um determinado ano, né? E o jovem perceber, olha, eu estou vendo mais claro, com a ajuda da própria igreja, da formação, eu estou vendo que não é o meu caminho. Né? E ele vai ser, com certeza, ali um bom cristão, um bom pai de família, vai levar uma bagagem muito grande do seminário. Agora, todo o tempo, todos os ciclos do seminário, até o momento da teologia, é discernimento vocacional também. Claro que lá na teologia já é mais... Poxa, um jovem que chega até a teologia é porque de fato vai engrenar. Acontece um e outro caso às vezes que não, né? Mas já é bem menos, né? Então, mas é sempre um tempo de discernimento, de caminhada vocacional, né? Então, isso é importante saber, né? Que a gente está trabalhando com jovens que estão discernindo a vocação. Às vezes, né, a gente falava do sentimento paterno antes, dói no nosso coração, claro, quando a gente vê que um jovem diz assim, eu quero ir embora do seminário. Né? Claro, quando a gente olha de primeiro, assim, pro caso, né, a gente diz assim, mas por que tu quer ir embora, né? E ele diz, talvez outros motivos, né? Isso dói, porque a gente entende, poxa, ele não terminou um ciclo de formação, né? Ele deveria ter concluído o ciclo que vai até ali o final do 3º ano do ensino médio e dizer, olha, com a ajuda da igreja, da formação, concluo que no mínimo que eu quero dar um tempo, não quero dar o passo seguinte porque estou muito claro de que não é minha vocação, né? Então isso acaba doendo, né? Mas a gente entende o sentido que é discernimento. Talvez o que acontece com alguns que chegam lá na frente, ordena padre,
larga a batina. Talvez a falha foi aí, no Olha, discernimento. Hoje a igreja, ela olha, e eu rezo para que ela olhe cada vez mais a importância da formação dos seminários, que olhe com carinho para colocarem sempre bons formadores, porque tudo que acontece num período como padre é reflexo daquilo que já se vivia como seminarista. Hoje a gente fala, e não é nem pegar no pé dos guris, né, mas a gente fala muito isso, né? Hoje, como tu é seminarista, muito disso vai ser como tu é padre, como tu vai ser como padre depois. Sim. Né? Então, é por isso que a gente tenta trabalhar o máximo possível das virtudes, né, das lutas deles, porque serão padres que também serão virtuosos e que lutam. Né? Quando acontece casos, claro, nós não temos uma blindagem, né, no dia da ordenação, que diz, agora, a partir de hoje, tu não vai mais sentir atração por nenhuma mulher, a partir deste momento, tu não vai mais ter nenhuma complicação, nenhuma tentação, né? Não existe isso. O grande motivo de desistência é por causa de atrações. O início existem sim, né? Mas isso já não é o início, né? Ou seja, quando tu te apaixona e te envolve, digamos, por um relacionamento, né, com uma mulher, porque muito antes, e já no tempo do seminário, tu já não fazia uma coisa que é muito importante. Tu não rezava. A vida de oração, ela é fundamental para que tu tenha a base depois como um padre. O que é a oração? É o diálogo com Deus. Tu precisa ter intimidade com Deus. Se tu não cria amizade, intimidade com Deus, tu não vai conseguir exercer um bom sacerdócio. E tu vai ser muito mais suscetível de estourar muitas coisas. A gente falou de relacionamento, mas tem muitas outras coisas, né? Por quê? Porque tu não tem base sólida. Tu recebeu o sacramento, tu é padre, mas tu não tem a base, tu não tem vida de oração. Então um padre que hoje não reza é porque provavelmente já no tempo de seminário já não se cuidava, não se falava, não cultivava a oração, não tinha intimidade com Deus. Hoje não acha tão importante assim no fundo e está suscetível a muitas coisas na sua vida e a cair na primeira tentação que aparece. Padre, tem muitos e muitos questionamentos a mais que vem na cabeça agora, né? Mas nosso tempo já está meio esgotando. O senhor tem algum testemunho de vida, algum testemunho particular, alguma coisa que o senhor gostaria de compartilhar com? Bom, é uma coisa muito simples, assim, é do dia a dia, né? Eu acho que para mim é tudo muito da rotina, né? Mas assim, essa vivência de ser padre, de doação total, né, que envolve todo o sacramento da ordem, eu senti muito concretamente nos primeiros anos de padre, que foi em Canela, como vigário, em algumas situações, né, mas uma delas, então, é essa de eu me debater com um final de semana bastante intenso de paróquia. As pessoas acham, padre só reza a missa. Não, faz muito mais. Então, depois de um fim de semana muito intenso, onde é que eu consegui ir no banheiro e consegui comer, que são as coisas básicas do ser humano, né? E mais ou menos dormir. Mas padre faz isso tudo. Faz tudo isso. Ainda faz isso. Chegou no domingo à noite, eu já estava exausto. Fisicamente eu não aguentava mais. Mentalmente eu não aguentava, porque o cansaço do padre é muito mais mental do que físico, né? Mas eu não aguentava mais. E chegou domingo de noite, o padre almeja às vezes a segunda-feira, porque precisa se reabastecer, né? A segunda-feira para o padre é o chamado dia de folga, digamos assim, né? Não por mérito, mas porque é necessário mesmo, né? Dar uma parada. Como todo ser humano. Como todo ser humano tem que ter uma parada, né? Uhum. E chegou o domingo à noite e eu já estava assim só pela folga, né? E fui pro quarto e disse, até falando assim um pouco com Deus, né? Eu disse, muito obrigado por tudo, né? Final de semana, mas agora chega. Agora eu quero um tempo. Eu quero um tempo para mim, né? Eu quero dormir, eu quero sair, né? E tal. Não deu 2 minutos, tocou o telefone da casa paroquial. Isso já era tarde, né? Era, sei lá, 11 horas, uma coisa assim.
da noite. E os outros benditos padres não levantaram na época para atender o telefone, tocando, e eu não quero atender. E aí, tive que ir atender, porque ninguém ia, né, o telefone não parava de tocar, não conseguia descansar mesmo. Fui atender e era do hospital, que é pertinho da paróquia, dizendo que tinha uma mulher falecendo naquele momento e que precisava muito de um padre para dar unção. E naquele momento me deu vontade, na hora, de dizer assim, não vou, eu não quero, chega, eu já falei que eu não quero, né? Mas aí eu pensei, o que eu estou fazendo? Eu não fiz uma escolha de vida, eu não estou obedecendo a Deus, eu não estou seguindo uma vocação que Ele me pediu, eu não disse sim, né? Eu não estou integralmente, independente do horário, disposto a Ele, ao seu serviço. Então, imediatamente peguei os dados e corri para o hospital, dei a unção, logo após a pessoa faleceu, né? E foi uma alma salva, né? Então, é um testemunho simples, mas que fala muito da missão do padre, do sacerdote, o que é o padre, o que é o sacerdote, né? E a partir daquele dia eu cresci mais um pouco na vocação, né? Porque não tem hora, não tem cansaço, não interessa, tá cansado, não interessa. Vai. Até Deus provando de novo, né? Vamos Deus ver provando, se tu tá Deus provando, tudo isso, né? tu tava me pedindo, eu vou te dar uma aprovação agora. Exatamente, né? Então, graças a Deus, dá esses cliques, né, pra gente poder acordar pra vida e dizer que folga, o quê? Tu não é merecedor de nada, tu tem que seguir os passos de Cristo, que soa sangue, né, que deu sua vida na cruz, né? É isso que tu tem que fazer. Então, apenas um testemunho, né, que possa O ajudar. senhor é feliz sendo padre? Eu sou muito feliz sendo padre, né? Eu realmente me sinto muito realizado, não cogito outra vida para mim, né? Podem me trocar de função, não tem problema nenhum, podem me colocar para uma paróquia. Hoje eu tenho a função de vigário auxiliar, né, de ajudar nos finais de semana, também na paróquia do centro, aqui em Sapiranga. Podem me colocar em qualquer função, não importa. Eu sou padre, Deus, estou aqui para servir, Deus me quis assim, eu disse meu sim, e sou feliz por isso, estou realizado, estou completo, né? E claro, como todo padre precisa de oração, eu preciso também, justamente a fortaleza dos fiéis, a fidelidade dos fiéis, a alegria dos fiéis. Hoje os meus fiéis principalmente são os meninos lá do menor, né? Mas todos os seminaristas e todo o povo de Deus, essa fidelidade, essa fortaleza deles é a minha fidelidade e a minha fortaleza, né? Eu preciso disso também e dessas orações para me manter firme nesse caminho, né? Senão não teria sentido também, né? Se tudo o resto vai esmorecendo, porque servir quem se não tem ninguém então, né? Não preciso disso, né? Então conto com as orações de todos sempre, né, para essa fidelidade. E também acolhimento, né, padre? Padre também tem sim. Amigos, tem que descansar, passear um pouquinho também. Tem que ter os nossos momentos. Tem que ter o acolhimento, né? A gente sempre tem que ser aberto, né? Assim, um padre tem que ser aberto, não pode ser um padre fechado, ranzinza, trancado dentro de casa. As pessoas perguntam, às vezes, mas o senhor não vive uma solidão? Eu disse, não, eu não sou solitário. Um padre que é padre não é solitário. Chega no domingo de noite, pode estar cansado, sim, né? Mas ele não é sozinho, ele não está sozinho, né? Ele precisa, às vezes, ter momentos, como eu disse, né, de descanso, momentos mentalmente, principalmente, tem que descansar. Sim. Mas ele mesmo assim não está sozinho, né? Então, eu não sou um solteirão, né, como alguns dizem, não. Eu sou um padre realizado, completo, sou pai, sou... pai. E é isso, né? Então tá, padre. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos poder ter outro momento, porque ficou muitas dúvidas ainda, muita coisa para a gente falar. Acho que parece que o tempo é grande e temos pouco para falar, mas é o contrário. Então a gente vai ter outros momentos de conversar. Eu queria te dizer que foi um prazer conversar com o senhor. Todas as vezes que a gente se encontra e conversa, a gente está sempre aprendendo, eu estou sempre aprendendo. Tenho muita admiração, respeito pelo senhor, como padre, como pai do seminário, né, que é um lugar muito especial para nós.
e dizer que conte com as nossas orações, Padre. E cuida bem do nosso Muito filho obrigado. lá. Pode deixar. Estamos nisso. O seminário também é parte da nossa casa. Com né? certeza, os o pais nosso são a quintal de ampliação casa. dessa família É toda, verdade. né? É uma grande família. É um lugar muito abençoado, é um lugar que a gente entra e sente a felicidade dos guris, do Senhor, né? E a gente se sente muito bem lá. Então, quem frequenta o seminário sabe que a gurizada lá é feliz, muito educada, são jovens muito especiais. Sim. Graças à formação. A formação e a Deus, né? E a Deus. Hoje vocês podem, claro, a gente não recebe os elogios, assim, né? Os elogios são direcionados todos a Deus, né? No momento que alguém te agradece, a gente já é teu, Deus, não é meu, né? É teu, né? Mas eu agradeço também, né? Claro, por essa acolhida sempre, né? Das famílias, dos pais, né? Dos paroquianos, né? Aqui, aliás, eu não tive nem a oportunidade muito para me despedir da paróquia aqui de São Luís Sapiranga, né? Aqueles que escutarem e verem também, deixo meu abraço, minhas bênçãos a todos, né? Foi muito boa a experiência mesmo ter vivido aqui nesse 1 ano. Como eu disse, podem me trocar de função, não importa, eu sou padre igual, né? Eu vou... Aqueles que eu conheci, aqueles que participaram um pouquinho da minha vida e eu da deles, aí tem amor e aí a gente continua juntos, né? Não tem distância, não tem nada disso, né? Então eu agradeço aí a todos também. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado por ter participado até aqui. Então não esqueça de curtir, de compartilhar, né? E divulgar para todos os seus amigos, né? E é isso aí. Então vamos pedir para o padre dar uma bênção final e encerramos o programa. Com certeza. Desejo também com essa bênção, né? Que continuem prosperando muito, né, nesse trabalho de evangelização, né, através desse canal, desse meio, né, e todas as pessoas que colaboram também para que isso aconteça, né? A gente pede e suplica a bênção do Senhor, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, nosso Deus, te suplicamos a bênção sobre todos os teus filhos que cuidam, zelam do povo de Deus, e assim também, através da evangelização, levam teu nome, a tua presença a tantas almas. Dai, Senhor, a eles todas as bênçãos necessárias, a saúde necessária para que continuem essa caminhada cristã. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que por intercessão de São Luís Gonzaga, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.